resolver isso aqui, o que é bem esquisito, né? Porque π ao quadrado não é um negócio que aparece, né? E dessa forma fica difícil a gente supor o que deve ser colocado, né? Mas eu acho que R é π. Né? Vamos testar se R for π, o que vai acontecer? Π ao cubo menos 4π ao cubo mais 3π ao cubo. O R é π. Então, temos um R aqui. R igual a π. Viu? É sempre por inspeção. Fica ruim fazer abrir o Ruffini aqui, bem, só se for mega rápido, né? Mas aqui por inspeção, rapidamente a gente nota que R igual a π. Agora, sim, mas a gente... eu podia ter posto o R em evidência e ficava lá com uma equação de segundo grau. É verdade! Olha, que eu nem notei. Eu nem notei. Eita, é verdade. Vamos pôr um R em evidência aqui para ver o que acontece? Sim. Não, vai dar a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa? Tem que dar. Bom, um dá logo 0, né? E o outro. Temos outra raiz, né? Temos outra raiz. E o outro suponho que também tem que dar 0, senão algo está errado. Bem, a coisa é... Tem 3 raízes no máximo. Uma a gente já sabe que é 0. Outra a gente já viu que é π. Agora a gente pode pensar por soma e produto. Qual o número que, multiplicado por π, dá 3π ao quadrado? O número que, multiplicado por π, dá 3π ao quadrado, que é a soma e produto. Eu não sei se vocês usam esse nome aí em Portugal, mas aqui a gente fala soma e produto para resolver equações de segundo grau rapidamente. A gente olha para o termo sem o R e pensa, quais dois números que multiplicados geram ele? Esses mesmos dois números têm que gerar o negativo do B. Então, claramente, a outra raiz é o 3π. Beleza. Então, resolvemos aqui bem rápido, né, com um pouco de inspeção. Muito bem. Então, agora a gente... Oi, diga. Pode falar? Não, só estou a pensar que é estranho porque é que lá em cima dava 0 e agora aqui já temos 3 raízes diferentes. Bom, ok. Adiante. Bem, aqui deu 0, né? O R tem que ser 0. Não, porque cá em cima, aliás, porque cá em cima dava π e cá em baixo temos 3 raízes diferentes. Bom, okay. É porque eu só pensei no π aqui, né? Só tentávamos um. Okay. Foi o único que me veio em mente, né? Mas o 0 também, claramente 0. Só que eu não... Aí que tá, eu não percebi na hora. Tu falou que eu percebi que o 0 também era uma raiz. Eu percebi só o π. Mas muito bem. Então temos essas 3. Então significa que a solução homogênea ela é, né, o C1 e no π T mais C2 e na 3π T mais... Bem, eu vou elevar o E a 0. O que acontece? 1. Né? O E elevado a 0, exponencial elevado a 0 vai dar 1. Então, eu tenho uma constante. Ok? Essa constante é como se fosse o E elevado a 0. Sim. Muito bem. Agora, a gente tem que fazer a parte particular, não é mesmo? A gente olha para a solução particular e nota o seguinte: a solução particular tem cosseno. E na nossa solução homogênea não tem cosseno. Então, eu posso supor que a solução da minha equação diferencial, então, é simplesmente A seno de πt mais B cosseno de πt. Então, se a gente... Agora tem que derivar bastante, né? Vamos derivar a primeira vez. Aπ cosseno de πt menos B cosseno. Deriva de novo. Aπ quadrado cosseno de πt. Eu acho interessante essas questões do professor, porque sempre aparece um probleminha, uma situaçãozinha diferente em cada questão. Ele preparou muito bem essa lista aqui. Agora, a última.
A derivada do seno é o cosseno, então A pi ao cubo cosseno de π t mais b pi cubo seno de t. Logo, agora é só colocar todos esses caras neste formato aqui. Vai nos dar umas comparações bem longas. Bem, vou dar uma reduzida. Agora, vamos... Nossa, para comparar isso aqui vai ser longo, hein? Mas vamos notar se vai ser possível obter alguma resposta. Para não ficar perdendo muito tempo nisso, né? Afinal, tem um assunto novo para ver. Deixa eu só pôr o último aqui, que é vezes 3π ao quadrado, né? Isso tudo aqui vai ter que ser igual ao que? A 10, né? Acho que é isso. 10π ao cubo cosseno 10 de 10? Não, de πt. Agora, olha só o que a gente vai fazer, né? Dá para juntar todos os cossenos de π e juntar todos os senos de π. Tudo que tiver na frente do seno de π tem que ser zero, tudo que tiver na frente do cosseno de π tem que ser 10π ao cubo. Então, dessa forma, você vai encontrar o valor do A e o valor do B, porque você vai ter duas comparações, né? As comparações com seno e as comparações com cosseno. Você vai encontrar, então, o valor de A e de B. E pronto, né? Você vai ter o que vai ficar ali como solução particular. Depois é só pegar as condições aqui e encontrar a solução exata. Certo. Tudo bem, Vasco? Vamos parar por aqui, então, né? Senão vai dar muito trabalho. Certo, ok. Vamos para a próxima matéria, né? Hoje vamos para a página 3, para a aula 3, É isso? Isso, vamos ver lá. Deixa eu pegar no e-mail lá que eu não peguei aqui rapidamente. Eu troquei a internet aqui em casa, está super rápido. Sistema de equações diferenciais ordinárias. Essa é a aula 3, não é mesmo? Então a gente vai falar de sistema de EDOs. Muito provavelmente vai ter métodos de matrizes, coisas do gênero, que a gente viu brevemente na aula passada. A gente viu algo na aula passada. Esses métodos aqui, eles são complexos e eu vou te dizer o seguinte. Se tu colocar uma equação diferencial no Wolfram Alpha, por exemplo, ele resolve até de forma tranquila. Mas resolver sistemas de equações é um problema gigante para computadores. Então, a menos que você tenha um programa específico para isso, que eu não conheço, particularmente, você não consegue resolver essas coisas em computador normalmente. Então, por isso que é bem interessante a gente ver como é que lida com isso. Né? Bem, qual é o tipo de coisa que a gente vai trabalhar aqui? Vamos trabalhar com uma função desse jeito, né? Que você pode, então, ter vários parâmetros. Aqui tem x1, x2, x3, xn, né? Mas você poderia pensar, por exemplo, em xyz, né? Que é algo que aparece bastante porque são as três coordenadas do espaço. É dx, dt, dy, dt e dz, dt. E cada um destes elementos, né, dessas derivadinhas, ela tem relação com os parâmetros das outras. Então, por exemplo, aqui eu tenho o a, o x, que é a própria função aqui da derivada. Mas os outros teriam o y, por exemplo, o z aqui dentro, uma constante, né? E por aí vai. Então, é assim que brinca com esse negócio. A questão é a seguinte, toda vez que a gente consegue, que a gente tem um sistema de equações, na verdade, seja ele do mais simples, duas equaçõezinhas, por exemplo, a equação da reta, que tu quer encontrar o coeficiente angular e linear, até sistemas mais complexos, você sempre pode descrever com matrizes. E matrizes, sim, são coisas que o computador resolve, pelo menos ele funciona um pouco melhor com matrizes, né? Então, o que nós temos aqui, ó? A gente pode escrever a matriz dos coeficientes, grandona aqui, que vão ser os termos que multiplicam as nossas funções. Você vai ter do lado esquerdo a matriz das derivadas, né? E aqui multiplicando os coeficientes em ordem, né? Então, quando a gente escreve esse tipo de matriz, a gente sempre tem que pôr a mesma ordem.
No caso, XYZ, XYZ, XYZ. Então, para poder colocar na mesma ordem aqui, XYZ. Mais um termo de constantes que ele fica separado, pois ele não está multiplicado por XYZ. Beleza. Então, ok. Então dá para escrever dessa forma. Outra forma de escrever é a forma matricial, etc. A forma de vetores, né, etc. Então vamos lidar com o caso de coeficientes constantes primeiro. É o chamado caso homogêneo. Em outras palavras, tu não vai ter funções aqui, funções de t. Você vai ter só números. Muito bem. Beleza. O espaço de soluções tem dimensão n, ou seja, vai estar relacionado com a quantidade de funções que tu tem, né? X, Y, Z é uma dimensão 3, tu tem 3. Então, nesse caso, a gente precisa de 3 soluções linearmente independentes. Beleza. Novamente, como nós temos, né, se tu olhar para cá e tu pensar que isso aqui é tudo número nessa matriz, tu vai ter derivadas igual à soma de funções normais. Né? Derivadas igual à soma de funções normais. De tal forma que é necessário que tu suponha exponencial, porque é só exponencial que tu deriva e permanece com o mesmo grau da função anterior. Então, supomos, de novo, é sempre suposições nas equações diferenciais. Muito bem. Então, a hora que a gente deriva fica neste formato. O lambda cai. Então, essa equação aqui, ela é bem conhecida da álgebra linear. É a equação dos autovalores e dos altos vetores. Isso, pelo que eu vi, não está contemplado nas coisas que você me passou para estudar. Com você, pois, né? Mas é um assunto para mim. Pois era suposto eu saber isso. Mas... Isso. Bom, os valores próprios e os valores próprios e os vetores próprios, é isso? Isso, exato. Você chama aí o autovalor e auto... Aqui a gente chama de autovalor. Sim, valores próprios. Legal, legal. Entendi o nome verdadeiro. De lambda é o valor do próprio de A. Ó, tá falando aqui, né? Por isso que eu achei sempre que não falou de autovetor, mas tá aqui. Muito bem. Ok, tá aqui, né? Então, beleza, temos um exemplinho aqui. E uma vez que a gente nota que a solução é dessa forma, então a gente pode usar o que conhecemos da teoria de autovalores e autovetores, né? Fica bem mais fácil. Se eu quero encontrar... Tem que rever, que eu já não sei calcular, já não sei identificar os valores próprios e vetores próprios. Certo. Bem, tudo deriva do fato de que você pode zerar isso aqui, né? Uhum. Caso você deixe o V em evidência, né? Se tu colocar o V, por exemplo, pega esse termo, joga para o lado esquerdo e coloca o V em evidência. Vai aparecer A menos lambda vezes V igual a 0. Não é mesmo? E dessa forma, então, uma vez que o vetor ele não vai zerar, então tu vai procurar os lambdas apropriados, né? Qual é o lambda que tem que ter sido suposto ali em cima para que zere esta equaçãozinha. Note. Então, o que a gente faz? A gente passou, né? Passou o lambda para o outro lado, que é aquilo que eu te falei. A menos lambda. O A é a matriz de coeficientes, o lambda é o que eu estou procurando. Então, A menos lambda, a gente vai procurar o determinante. E a questão é o seguinte, né? Como a gente está falando de matrizes, eu falei que tinha que zerar, né? De fato, tem que zerar. Só que o que tem que zerar aqui é o determinante da subtração dessas duas matrizes. Tá bom? A matriz dos coeficientes A menos a matriz do lambda que eu estou procurando. Só que qual é a matriz de lambda? Eu vejo lambda aqui como um número normal, né? Um coeficiente. Só que, sendo isso aqui uma conta matricial, né? Afinal, isso aqui é uma matriz. O A é uma matriz, na verdade, né? Então, o lambda ele também tem que ser uma matriz. E ele tem que ser uma matriz da mesma dimensão do A. Porque a gente aprende lá no curso de matriz, né, álgebra linear, que a única forma disso aqui ser uma igualdade é se a dimensão do A for a mesma, né? Uma vez que o V é igual. A gente não pode fazer multiplicações de qualquer tipo de matriz por qualquer tipo de matriz, nem subtração. Subtrair e somar tem que ter a mesma dimensão. Então, sendo assim, o lambda, bem, ele é, de fato, um número só. Só que para representar um número como uma matriz, numa determinada dimensão, a gente tem que fazer a matriz identidade multiplicada por esse número. A matriz identidade é a matriz em que na diagonal principal... Sei. Beleza. Então, aqui está, né? Agora é só fazer o determinante desta continha aqui,
e igualar a zero, e dessa forma você vai encontrar o valor do lambda, os valores de lambda, né? Os valores próprios. Ok, percebi. Então aqui ele está fazendo pelo método de Gauss-Jordan, e daí, pô, faz a conta aqui e tal, chega nesses lambdas. Você sabe resolver isso aqui? Preciso de ver. Bom. Bem, posso fazer. Não, Agora, não. só me diz uma coisa aqui. Essa parte de passar para o outro lado e diminuir e ser igual a zero, tu entendeu? Sim, sim. Certo. Beleza. Sim. Assim a gente Fica... conta o lambda, né? Então agora vamos resolver essa matriz aqui. Vou colocar lá no... Para multiplicar... Bom, ok. É melhor fazer. Existem vários métodos de fazer determinante de matrizes 3x3, tá? O que ele faz ali é o que, nesse caso, é o mais fácil. Bem, pelo menos eu acho, e eu acho que o professor também, por isso ele fez desse jeito. Mas tem outros métodos. Mas vamos fazer o que o teu professor fez. O que o professor fez é o seguinte. A gente vai assinalar o primeiro termo da primeira linha. Já sei como é que se faz. Sabe? Daí a gente ignora esses aqui. Depois calculo o determinante da outra de baixo, de 2x2. Exatamente. Depois faço mais o segundo termo e faço... Agora, com o segundo termo, tu tem que tomar um cuidado, tá? Porque é sempre o sinal invertido. Então vai ficar mais. Que era menos, né? Vai ficar mais. Daí você pega essas colunas aqui para fazer tua conta. Então, este e este. Finalmente, o último lá, daí o sinal é o mesmo sinal, o sinal normal. Agora é 4, esses caras aqui. Agora é o seguinte, aqui tem que fazer o determinante, matriz 2x2, acredito que você saiba fazer, né? Sim, sim. Daí a hora que ele soma tudo, ele chega nesta equação aqui. Beleza. O fato é, como a gente passou igual a zero, então aqui tem que ser igual a zero, logo isso aqui também tem que ser igual a zero. Agora, tu olha para isso e percebe claramente que os valores próprios, então, são 1, 3 e menos 2. Certo? Ok. Os próprios é os... Ok. É os zeros do determinante. Exato, as raízes. Só uma questão, porque é que o segundo termo quando foi o 1 era positivo, é 1, é mais, menos, é isso? Porque, bem, é por causa da natureza do produto vetorial, tá? O vetor que surge de um produto vetorial, que é o que está fazendo aqui, querendo ou não, é um pseudo-vetor. Então, ele não é um vetor que segue paralelo sempre aos vetores que os formaram. Então, por isso que tu vai ter que sempre inverter o sinal do meio. Se tivesse uma quarta dimensão, seria menos também. Se tivesse uma quinta, seria mais. E assim vai. Sim, mas depois também era difícil fazer os determinantes de uma matriz 3x3 ou 4x4 ainda. Se fosse com 4 ou 5 dimensões, não seria assim que eu ia resolver o determinante, pois não? Seria de outra forma, né? Mas poderia ser dessa forma também. Só que o que ia acontecer? Tu ia ter mais uma... Tu ia ter que fazer duas vezes, exatamente. Tu ia ter que fazer duas vezes, porque tu ia ter uma coisa aqui em cima, e daí tu ia ter uma matriz 3x3 multiplicando ela. Daí na matriz 3x3 tu ia ter que fazer de novo, né? E assim vai. Só que o que acontece quando nós temos 4x4? Normalmente o professor não é maluco, ele coloca zeros. E daí esses zeros te ajudam a simplificar boa parte da conta, sabe? Okay. Esse é o jeito. Às vezes tu consegue zerar uma coluna toda e então dessa forma tu acaba fazendo só uma 3x3 mesmo. Muito bem. Então os valores próprios são esses. Logo, agora a gente vai descobrir os vetores próprios, né? O que a gente faz? Então, a gente pega esses valores, um de cada vez, né? E coloca aqui, na matriz dos coeficientes.
Ok, substituir o lambda. Bem, se tu lembrar, eu passei, né? Eu tinha falado que a gente passa esse cara para o lado esquerdo, vezes V, né? Então vai ficar A menos lambda vezes V igual a zero. Sendo assim, a gente faz a mesma coisa aqui, só que na forma matricial, e agora tenta achar as coordenadas do x, do y e do z. Acontece que, como a gente está falando de um vetor e a gente tem uma equação só, nós não vamos encontrar um valor específico para x, para y e para z. A gente, no máximo, vai encontrar uma relação de 2 para 1. Ou seja, o y e o z dependendo de x. Por exemplo, ou o contrário, né? O y e o x e o y dependendo de z. Sim, vai. Claro, a gente tem que resolver isso aqui. Como que a gente resolve isso aqui? Escalonando, né? O teu professor fez eliminação de Gauss, que é a mesma coisa que escalonar. Ele, vamos aos poucos aqui, porque ele fez a coisa bem rápida, né? Ele pegou a matriz do jeito que estava e inverteu a linha, tá vendo? Jogou essa linha aqui para cima. Primeira coisa que ele fez. Depois ele trocou de lugar então a primeira e a terceira linha. Foi para lá. E daí a terceira linha foi para o lugar da segunda linha. Agora, a última linha, o que ela é, né? Ela é a linha do meio, a segunda linha, dividida por 3. Ok? E subtraída de metade dessa linha aqui. Você está acostumado a fazer operações com linhas de matriz ou quer que eu faça? Não, eu lembro-me de como é que isso se fazia. Assim. Você lembra bem? Então tá bom. Aqui no Brasil a gente chama isso aqui de escalonamento. Mas tudo bem. A ideia é criar uma escadinha. O problema é que a hora que a gente cria a escadinha para essa matriz, né, uma escadinha de zeros, né, querendo ou não. Ó, uma escadinha de zeros. Para essa matriz específica, quando a gente cria a escadinha, a última linha fica toda zerada. Então, bem, isso é bom, né? Porque isso tira um grau de dificuldade da nossa regra, né? Então a gente sim vai conseguir duas incógnitas em função de uma só. Agora o que a gente faz? A gente compara esse resultado aqui, bem bonito aqui, né? Bem simplificado. Faz ele igual a x vezes y vezes z igual a 0, 0, 0. Então quando a gente faz isso, vai ficar 2 vezes x, 2x. 0 vezes y, 0y. 2 vezes z, 2z. O igual a 0, 0, 0 é sempre igual a 0, 0? Ou sim, sim, é igual a 0, 0, 0 por causa dessa subtração aqui, né? Ok. A vezes V menos lambda vezes V é igual a 0. Então, aqui, com essas duas expressões, então, a gente consegue isolar uma das letras, né? Olha só, a gente pode dizer que o x e o y está em função de z. Dava para fazer de outra forma? Dava. Mas aqui é a mais auto-evidente, né? Então, tu isola z nas duas, por exemplo, z igual a menos x e z igual a y sobre 4. E daí, dessa forma, vai ficar desse jeito. Ok? Só substitui x e y pelo que eles são em função de z. Tá bom? Então, y é 4z e o x é menos... Beleza. Então, agora, a gente faz aquilo que sempre é feito em álgebra linear, né? Quando a gente tem isso aqui, significa que a gente tem um grau de liberdade. As três coordenadas dependem do mesmo valor, ou seja, um grau de liberdade. E aí a gente pode dizer que o vetor que gera esse subespaço aqui é o vetor menos 1, 4 e 1. Porque vai ser sempre essa relação que a gente vai ter, né? Se o z for 2, por exemplo, vai ficar menos 2, 8 e 2. Se o z for 3, menos 3, 12 e 3, assim vai. Então, esse é um dos vetores próprios, só que a gente ainda tem mais 2, né, para encontrar. Fazendo a mesma estratégia para o outro valor de lambda, coloca aqui, faz o Gauss, isola as equações, encontra a relação, escreve o vetor, mais um vetor. E para o outro a mesma estratégia. Então a gente tem três autovetores. Beleza. Muito bem. Então, a questão é, além disso, né, além de tu tomar cuidado de achar os autovetores e os autovalores, você tem que lembrar o que você está procurando. Você está procurando a solução daquela equação e a solução que a gente supôs, olha lá, vamos voltar lá na solução que a gente supôs,
era E elevado ao alto valor, ao valor próprio, vezes o vetor próprio associado. Uhum. Então, por isso que vai ficar desse jeito a solução aqui. Aqui está o... Né, cada solução, né, fica o E elevado ao alto valor, esse T, vezes o alto vetor próprio. Daí, pelo princípio da linearidade, né, da combinação linear, tu pode dizer que a solução do teu sistema de equações diferenciais é o somatório das três soluções que tu teve. Tudo bem até aí? Tudo bem. Tudo bem. Então, quando tem valor próprio complexo, bem, a gente já sabe o que faz quando tem complexo, né? A gente pode transformar em seno e cosseno. Ou deixar desse jeito aqui, que talvez, bem, desse jeito final aqui, né? Então, na prática, a gente já tem a solução sempre, né? Vai ser sempre o termo real, cosseno do imaginário e achar o alto vetor associado, aquele alto valor. Pronto. Sempre a mesma coisa. Então é isso aí. Vamos ver um outro. Esse outro exemplo aqui está bem mais fácil, né? Vamos lá. Ó. Mesma coisa. Ó. Temos a matriz dos coeficientes. Ele nem escreveu do jeito de um sistema de equações diferenciais, ele já deu a matriz. Daí a gente resolve, faz o determinante. Achou aqui um lambda só. Quando a gente acha um, é maravilhoso, porque tu vai ter um autovetor só. Resolveu aqui, igualou a zero. Pronto. Raiz dupla, né? Porque polinômio por que dupla? É tripla isso aqui, né? Só tem o 2 como zero aqui. Ah, não, tem um também. É o 1. Um e o 2. Então tu tem 2. Agora que ele vai fazer pro 1. Isso. Por que o 2 é a dupla? Porque o 2 que tá ao quadrado. Por que o 1 que é a dupla? Porque o 1 que tá ao quadrado, né? Sim, sim. Então ele vai por 2. Isso aí. Então, essa questão da multiplicidade ela é importante, tá? Então, aqui, essa resolução dessa conta ela é bem algorítmica, mecânica, mas vale a gente fazer em exercício juntos. Mas vamos entender essa questão da multiplicidade. Não pode haver mais soluções da forma exponencial anterior que sejam linearmente dependentes a x1 e x2. Não existe uma base de R3 formada por só vetores próprios. A multiplicidade algébrica é 1, porque 2 é uma raiz simples polinômica característica. A multiplicidade geométrica, que é o número de vetores próprios. Ó. Existe a multiplicidade algébrica, que tem a ver com os valores próprios, e a geométrica tem a ver com os vetores próprios. Às vezes os vetores repetem. Né? Beleza. Então, se lambda é igual a 1, a multiplicidade algébrica é 2. Vale por 2. Mas a multiplicidade geométrica é 1, já que apenas obtivemos um vetor próprio. Né? Às vezes tu tem aquelas relação quadrática, né? Mais ou menos. Daí não foi o caso aqui. Poderia ter dois vetores. Muito bem. Para qualquer valor próprio lambda, temos que 1 é menor ou igual à multiplicidade geométrica, que é menor ou igual à multiplicidade algébrica. Em outras palavras, a multiplicidade geométrica é sempre menor ou igual à algébrica. Uhum. A soma das multiplicidades geométricas vai dar o número máximo de vetores. Beleza. Vamos lá. Essa parte da diagonalizável é importante. Se para cada lambda a multiplicidade geométrica for máxima, ou seja, igual à correspondente multiplicidade algébrica, então existe uma base de Rn formada só por vetores próprios. Aqui n é o grau do polinômio característico. Então, em outras palavras, se tu tiver... Isso é quando não há raiz duplas nem triplas, não é? Oi? Esse caso é quando não há raiz duplas nem triplas. É quando isso acontece. Exato, exatamente isso. Então, tu tem, é o tipo nosso primeiro caso lá. Certo. E n soluções linearmente independentes. Disse nesse caso que a matriz é diagonalizável. Então, o fato da matriz ser diagonalizável, ela nos permite várias facilidades, várias obtenções, assim. Por exemplo, fazer a potência de matriz e coisas do gênero. Note-se, e encontrar base de transformação linear também. Note-se que todos os valores próprios de uma matriz forem raízes simples do seu polinômio característico, ela é necessariamente diagonalizável. Então, é o primeiro caso lá, por exemplo.
Então, beleza. No exemplo que a gente acabou de ver, a multiplicidade geométrica de lambda é 1. Nós precisamos descobrir uma terceira solução linearmente dependente de x1 e x2, para podermos completar a solução geral do sistema. A gente teve 2 vetores só, né? Mas como a gente tem o lambda igual a 1, a gente precisa encontrar mais uma solução, além do x1 e do x2, para ter as 3 soluções do sistema. Tá? Então, a gente precisa de 3 vetores. Senão, a gente não vai ter a dimensão inteira do espaço que a gente está trabalhando. Muito bem. Ela não pode ser um múltiplo das outras ali. Como a gente já conversou bastante no outro assunto, né? Nunca queremos soluções paralelas. De tal forma que, para garantir que elas não vão ser paralelas, mas vão ter o mesmo lambda, no caso do 1, você vai ter que multiplicar por t. É isso aí. Então, nós temos então como solução do nosso lambda 1, né? A solução natural que apareceu lá, mais a solução natural multiplicada por t. É como era na parte das funções, né? Isso. Bem, teria que ser isso aí. Ok? Mas, o que acontece, né? Não funcionou dessa forma. Porque não passou pelo teste da regra geral ali da nossa suposição, né? Ok. Tudo sempre parte disso aqui, né? Ó. Nossa, a gente viu bastante coisa já, caramba. Tudo parte disso aqui. Tem que respeitar isso aqui. Então, uma constante tem que ser igual a alguma coisa aqui do outro lado. Portanto, provavelmente a gente vai ter a combinação linear de resultados ali para zerar o termo de t, eventualmente, alguma coisa do gênero. Então, não pode ser simplesmente essa suposição aqui de t. Agora ele vai tentar outra coisa. Ele vai tentar t vezes o vetor mais um outro vetor para algum w. Então, a gente vai supor um w como resposta. Então, nessa situação, a gente vai ter que pensar num w, então, como resposta, um outro vetor. Não um coeficiente que multiplica a solução imaginada lá, mas sim um outro vetor. Que, por sua vez, vai ser escrito desta forma aqui, em comparação com o autovetor associado. Ok? Então, né, veja, isso aqui é a solução do lambda igual a 1. Ó. Então, ele está aqui. Essa aqui é a matriz dos coeficientes menos a identidade vezes esse vetor que eu estou procurando. Ok? Então, agora eu tenho que encontrar, em outras palavras, o vetor que zera a conta. É isso que ele está pedindo aqui. Não vamos zerar por meio do vetor próprio, mas do valor próprio, mas sim do vetor próprio. Então, encontramos aqui. Nossa, essa outro tipo de conta aqui é bem pior do que a primeira, né? Então, beleza. Tem uma fórmula completa aqui? Vamos ver. Bem, vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar a lista de exercícios e fazer o exemplo mais fácil primeiro. Depois a gente pode seguir pelo mais difícil, só para ir se localizando. Vamos lá. Esse método ali é curioso, porque, sei lá, não cai muito isso para fazer por aí. Temos lista de exercício do capítulo 3 aqui. Sistema de equações. Aqui, 3 exercícios, beleza. Nossa, tem uma 4x4. Mas essa 4x4 é fácil. Ó, vamos fazer este primeiro exercício aqui. Da 2A. Que é a mais... Eu quero que ele me dê um sistema de equações diferenciais. Esse aqui. Não, esse aqui não sei se vale. Pô, essa lista não tá legal baseada no exercício. O professor não colocou sistemas de equações diferenciais. Por exemplo, vamos ver nessa 2 aqui, olha só. Deixa eu abrir.
sei se tacar a lista aí, mas os exercícios eles não parecem muito com esse primeiro exemplo que ele deu. Porque no primeiro exemplo que ele deu, ele tinha uma equação diferencial, né? Que a gente não tem. Ó, especifique e para cada uma das matrizes. Então, qual que é a ideia aqui? Isso, supostamente, vai ser a matriz dos coeficientes, né? Que vai ser igual a zero. Então, a gente está supondo aquilo, né? Uma matriz de coeficientes que multiplica um vetor igual a um lambda que multiplica o mesmo vetor. Essa vai ser a solução do nosso sistema de equações diferenciais. Mas aqui nem equação diferencial eu tenho, né? Isso que é curioso. Mas é assim que a gente resolveria. Então, ficaria A menos lambda V igual a zero. Então, a gente tem essa matrizinha menos diagonal de lambdas igual a zero. Certo? Então, aqui vai ter... Bem, não preciso fazer tanto assim. Menos lambda. Agora, qual que é o determinante disso? É simplesmente 2 menos lambda menos 1 menos lambda 2 menos lambda igual a zero. Então, aqui a gente nota quais são os lambdas, né? 2 menos 1, 2. Logo, como ele está nos pedindo só qual é o E na AT, a gente vai ter E na 2T, que multiplica um determinado vetor, mais o E na menos 1T, que multiplica outro vetor, mais o E na 2T, que multiplica outro vetor. Ele está pedindo para explicitar só esse cara. Então ele não está pedindo o vetor. Ele está pedindo só o valor próprio, né? Mas se a gente tivesse que encontrar o vetor próprio, o que a gente faria? A gente pegaria essa matriz, colocaria o primeiro ali, que é 2. Então, ficaria 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 3, 0, 0, 0, menos 1. Isso aqui é igual a x, y, z. 0, 0, 0. E agora, bem, já está bem simplificado aqui, né? Só vai ter duas equações relacionadas a esses caras. Então vai ficar menos 3y igual a 0 e menos 1z igual a 0. Então, em outras palavras, o y e o z é sempre 0. E o x é o único parâmetro livre aqui. Entende o que eu quero dizer? Tu não tem outra solução para isso, senão y igual a 0 e z igual a 0, né? Certo? Então, de tal forma que o nosso vetor, ele é o vetor x, 0, 0. Ou, em outras palavras, né? 1, 0, 0. Esse é o cara. Então, portanto, o primeiro autovetor é esse. E, com a sequência da conta, a gente faria os outros. Então, o procedimento é sempre nessa ordem, tá? Portanto, eu acho que a gente pode treinar, você pode treinar, né, comigo te ajudando aqui, claro, para fazer a outra. Vamos fazer a B. Não, a B é muito grande. Vamos fazer a B é uma matriz 4x4. Essa eu quero te mostrar outra hora como faz. Então, aqui. Beleza. Vou te mandar o que eu já fiz. Cadê vocês? Aqui. Então, digamos que eu queira encontrar os autovalores e os autovetores associados dessa matriz. Qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui, Vasco? Vou transformar isso numa diagonal inferior. Vou colocar as linhas. Não. Bom, já está diagonal. Tem que subtrair pela diagonal de lambdas, né? Trocar as linhas. Fazer isso.
Bom, tenho que fazer menos lambda, sim, mas... Tá bom. Isso, menos lambda. Então, tem como tu me encontrar qual é a solução do polinômio característico? Quais são as lambdas que resolvem aqui? Tu tem que tomar um cuidado que não vai ser só a diagonal principal dessa vez, né? Bom, vai ser... Bom, é 3 menos lambda ao cubo. 3 menos lambda ao cubo. Eu tenho que dar o determinante disso, dá 3 menos lambda ao cubo, certo? E esses uns aqui? Sim, mas se eu calcular o determinante, isso vai dar 3 vezes 3 menos lambda, vezes 3 menos lambda, vezes 3 menos lambda, menos 0. Vamos lá. Certo. Não, mas eu tenho o lambda e o menos lambda. Ah, tem outro menos lambda, né? Exatamente. São todos menos lambda. É 3 menos são lambda. todos, são todos. 3. Aquele 1, não, para este momento aqui, ele não serviu de nada, realmente. Mas ele vai servir depois, né? Certo, certo. Mas agora é 3 Então, menos lambda ao cubo. Isso, então é igual a zero, então o lambda é 3. Só que isso aqui tem multiplicidade 3, né? Certo, é um problema. Então nós encontramos o vetor próprio. Tem como você... Desculpa, o valor próprio. Tem como você encontrar o vetor próprio agora? Só um. Só consigo encontrar um. Isso, mas... aquele normal, né? Que nem eu encontrei na última questão. Pode tentar obter, por favor? Não, é zero, é tudo zero. Vamos ver. Pode ser. Bem, vai zerar realmente a diagonal principal. E vai ficar 0, 0, 0, 1, 0, 0. Como é que é? 0, 0. 0. E aí, deixa eu ver se vai realmente zerar tudo. Ah, não dá tudo zero. Okay. Dá a mesma coisa, dá 1, 0, 0. Mas A variável livre é o x, não é? o que tu tem que lembrar é que, na verdade, aqui tu tem que colocar XYZ, né? Sim. Por isso dá 1, 0, 0. Ou x, 0, 0. Bem, daí o que a gente vai ter aqui? X igual a 0 e Y igual a 0. Então, o nosso vetor aqui... 0, 0, 1. Não, é o z que é a variável livre. Desculpa, eu estava a ver como estava na... Certo. Tu tem que sempre pegar, tipo, primeira linha... Pois, porque eu estava a pensar na primeira linha que era 0, por isso é que era a variável 0, mas não reparei que... Se reparou agora, tudo bem. Sim, não, eu percebi o erro. Certo. Então, bem, a gente encontrou o vetor normal, né? O vetorzinho mais simples de fazer. Agora a gente tem que fazer os outros lá. Aquelas técnicas de vetores generalizados, né? Que são um pouco mais difíceis. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se ele fala para uma multiplicidade 2 que nem o nosso. Multiplicidade algébrica 13, multiplicidade 1. Aqui, olha só.
para o nosso caso agora. Começamos por obter um vetor próprio V, uma primeira solução. Já fizemos isso. A seguir, resolvemos A menos lambda I ao quadrado vezes ômega igual a zero. Isso pode dar dois vetores, ou apenas um. Se der dois vetores, obtemos mais duas soluções. Então, pronto. Então, vamos primeiro testar o caso, vamos ver se vai dar dois vetores ou um vetor só como resposta. A gente tem que fazer A menos lambda ao quadrado vezes um ômega igual a zero. A menos lambda ao quadrado. O A menos lambda ao quadrado é essa matriz aqui mesmo, ao quadrado. Vezes um vetor x, y, z igual a zero. Agora, essa matriz ao quadrado, né? Fazer a multiplicação de matriz é bem chato. Pois é, A menos lambda I, certo? Sim, só que a gente já fez essa A menos lambda I. Aqui, ó. Essa matriz aqui é A menos lambda I. É a matriz A menos o lambda, que é 3, né? Daí vai zerar a diagonal, certo? Sim, mas lambda I. Sim, lambda I é 3 vezes I, que vai ficar diagonal principal 3, 3, 3. Certo. Isso. Daí subtrair isso vai zerar a diagonal principal. Agora tem que fazer essa multiplicação aqui. Fazer multiplicação é sempre chato. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar essa matriz lá no Wolfram. Eu não estou afim de fazer essa multiplicação. Não. Eu acho que você sabe fazer multiplicação de matriz também, né? Vamos lá. Sim. Matrizes 3 por 3, a nossa matriz é 0, 0, 0, que é 1, né? 0, 0, 0, não, que é 1. Não, é 0, 1, 0. 0, 1, 0. Temos essa matriz com resposta aqui. Show de bola, show de bola, show de bola. Então, nós temos esta resposta aqui, que vezes x, y, z igual a zero. Logo, aqui, pelo mesmo princípio, a gente vai ter que x igual a zero. Sendo assim, o vetor característico é 0, y e z. Chegamos em y e z. Então, o que acontece, né? Nós tivemos dois vetores como resposta. Porque eu posso quebrar isso aqui de duas formas, olha só. Posso dizer que V é igual a 0, y e 0, mais 0, 0 e z. Ou seja, vamos chamar de... tinha que chamar de W, né? O apostila vai chamar de W. Então, o W pode ser dado por 0, 1, 0, 0, 0, 1. E o problema, e o teu PDF, ele diz o seguinte: se nós tivermos dois vetores, no nosso caso, obtemos mais duas soluções. Então, no nosso caso, a solução vai ser o seguinte, ó. Temos o x1, que é E na lambda, que é 3t, vezes o nosso vetor, que era 001. Temos o x2 como solução também, que é t na E, 3t, vezes esse cara também, o 001, mais E na 3t, e o vetor que um dos vetores que eu acabei de obter, por exemplo, o 010. E o x3,
novamente. Mais. Tem o nosso outro vetor, que é 0, 0. Beleza? Então, é assim que se resolve. Meio que é que nem no caso da equação diferencial que eu te ensinei na aula passada, né? Quando tu não tinha, quando não era homogêneo. Tinha que ter que realizar aniquiladores e tudo mais, mas meio que a gente já tinha um padrão de resposta, né? Que apesar dos aniquiladores, tu sabe que tu tem que aumentar o grau do polinômio caso os resultados sejam paralelos. Aqui é a mesma coisa. Porque se tu não tivesse aumentado o grau do polinômio aqui, olha só, tu ia ter uma solução paralela, né? Igualzinha, na real. Então, nesse caso, tu aumenta e ainda coloca um outro vetor aqui. É o chamado vetor generalizado. Que vem, como? Novamente, lembrando, que vem você pegando, analisando a situação que você tem, como a gente tem multiplicidade 3, a gente teve que levar ao quadrado, matriz, encontrar os vetores com o A menos lambda I ao quadrado. E daí a gente chegou nesses vetores aqui. Então, o que eu fiz aqui, cara, é bem, para mim é bem rápido, né? Mas é uma questão de prática. Tu vê que aqui tem dois vetores, né? Okay. Tipo, eu não sei o quão bom tu tá em álgebra linear, mas isso mal. aqui é... Oi? Sim, muito mal. Tenho que... Pois é. Isso aqui, veja, o professor ele tá levando em conta que tu sabe tudo de álgebra linear para ensinar isso aqui. Pois é normal. Isto é uma disciplina do segundo ano, não é? Portanto, sério que aí vocês veem isso no ensino médio? Nossa. Não. Não vemos isto no ensino médio, não. Isto é uma coisa, estou a dizer que é uma disciplina, esta disciplina é uma disciplina do segundo ano da universidade. Portanto, é logo, pronto, a álgebra linear é uma disciplina do primeiro ano, portanto é suposto estar fresquinho ainda na cabeça dos alunos nesta altura. É verdade. É verdade, eles viram isso há pouco tempo, tu já viu isso faz um tempinho a mais, né? É suposto ser 6 meses depois de fazer a álgebra linear. E pois eu fazer isto 15 anos depois de fazer a álgebra linear. Então tá. Vasco, eu tenho que finalizar por aqui que eu tenho outro aluninho agora. E daí é o seguinte, para domingo, 10 horas do Brasil, tá? Que aí é às 13, pode ser? Olha, se calhar vou passar o domingo, vai ser para outro dia, porque eu sinceramente amanhã não vou estar em casa, não vou conseguir estudar e eu preciso de praticar um pouco para ter dúvidas, para conseguir perceber bem algumas coisas. Fazemos assim, falamos no domingo à noite, combinamos para segunda-feira, pode ser? Ou para segunda ou Tá bom, terça. pode ser. Eu vou te mandar meus horários, tu vê o que é melhor para ti. Para eu ter tempo no domingo ou na segunda-feira de estudar um bocadinho e ter dúvidas. Okay? Sem problema, você que sabe. Obrigado. Então tá bom. Abraço, bom fim de semana, ótimo dia. Valeu!